Bem-vinda como CP. Eu sou a pastora Lu Furtado, juntamente com os pastores Rogério Furtado e Margarete Ferreira, fomos convocados por Deus para sermos facilitadores deste movimento de Jesus ao seu coração. Logo você que se achava esquecido, não era verdade? Mas isso acaba hoje, porque o Senhor te encontrou, Ele te achou. Você é muito amado e muito amada pelo Senhor. A Como CP, ela veio exatamente do coração do Senhor, para o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sem valor. Eu quero dizer para você, o Senhor te achou hoje e Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Nos permita ser instrumento de Deus para te alcançar. Se você se interessar em querer saber mais, entre nos comentários do YouTube. Coloca lá o seu @ do Instagram ou o seu e-mail, que a nossa equipe linda, maravilhosa, inteligente, muito sábia, cheia de Deus, vai entrar em contato com você. Bem-vindo ao Sobrenatural e juntos nós vamos viver o extraordinário. Conosco e com Jesus você irá viver níveis mais profundos com Ele. Bem-vinda como CP, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao lugar onde a presença de Deus é notória e é uma realidade no nosso meio e será no seu também. Bem-vindo a Como CP, Comunidade Cristã Paráclitos Online. Olá, como CP, muito bom poder voltar aqui hoje, conversando um pouco com vocês, falando do nosso devocional, passando essa mensagem, fico muito feliz. Para o nosso devocional de hoje, eu escolhi a passagem que está em João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. O que a mensagem hoje transmite para a gente, né? Deus está dizendo aqui que Ele sabe que a gente vai encontrar dificuldades, os desânimos, as aflições, porque não tem como, né? A gente vive num mundo que Ele nos entrega isso. Basta a gente acordar, nos relacionar com outras pessoas, no trabalho, no trânsito, em casa. Vamos ter opiniões diferentes, vamos passar por essas dificuldades, sejam profissionais, financeiras, no relacionamento. Porque assim, as pessoas diferentes se relacionam, muitas das vezes geram os desgastes. As pessoas sentem pelas outras, então as aflições elas vão acontecer o tempo todo na nossa vida. Mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele sabe que a gente vai passar por a dificuldade, mas Ele diz o seguinte: tenham esperança, não desanime, continue confiando no Senhor nosso Deus. Essa é a mensagem que Ele passa. Então, por mais que a gente saiba que a turbulência vai chegar, essas divergências, as aflições elas vão chegar, a gente precisa saber que a gente tem um Deus e que a gente pode confiar nele. Não dá para a gente achar que tudo vai por água abaixo se a gente tem um Senhor Todo-Poderoso do nosso lado. Quando Deus fala que a gente precisa confiar, não desanimar, é porque a gente pode enfrentar todas essas adversidades ainda na paz do Senhor, com sabedoria, com inteligência, porque a gente tem uma fé, e uma fé no Senhor nosso Deus, que é o que domina todo esse mundo. A paz, ela fica dentro do coração, ela precisa ter, a gente precisa ter esse sentimento, esse íntimo no coração e na mente que vem de Jesus. É isso, a gente precisa ter essa sabedoria de saber conduzir isso. Esse bom ânimo que a mensagem traz é que a gente
sabendo que vamos encontrar e passar por algumas dificuldades, a gente não abre mão da esperança, a gente não desanima, a gente não perde a nossa fé e a gente pode viver com alegria ainda com todas essas turbulências, as aflições que o mundo vai nos entregar. E meus irmãos, minhas irmãs, a coragem não pode faltar. Encarar cada uma dessas tribulações, dessas aflições, com confiança, com força, pedindo sabedoria ao nosso Senhor, a gente vai superar. Podemos vencer qualquer coisa que entre na nossa frente, porque a gente tem um Deus que é maior do que tudo. A gente vai se livrar dessas aflições, a gente vai confiar no Senhor, porque a gente sabe que a gente tem um Deus todo-poderoso do nosso lado. Acredite, cultive cada vez mais a esperança dentro do seu coração, a alegria, a sabedoria, a confiança em Deus. Ore sempre a Deus pedindo sabedoria, pedindo força na sua vida, pedindo que direcione espaço nas decisões para que tudo fique mais claro para você. Peça a Deus para te mostrar exatamente onde estão as tuas fraquezas, para que você, sabendo onde que elas estão, você consegue trabalhar ela na sua fé, na sua força, na sua inteligência. Encontre paz em Jesus e Ele te dará todo o caminho. Tenha esperança, nunca desanime. É o que eu peço e desejo para cada um de vocês. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Meu Senhor e nosso Deus, quero te pedir muito, Senhor, que o Senhor nos encoraje cada vez mais diante de todas as aflições, tribulações que o mundo vai nos entregar, Senhor. Sabemos que tem um Deus maior do que tudo, Senhor, e queremos confiar cada vez mais nele, aumentando a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança e nos livrando de todos esses males, Senhor. Que no momento das aflições, Senhor, nos conduza com equilíbrio, sabedoria, com a fé, Senhor, e com a alegria que o Senhor nos transmite todos os dias. Sabemos que vamos vencer, Senhor, pois temos o Senhor ao nosso lado. Que a tua bênção, que a tua proteção fortaleça cada um desses que estão ouvindo essa oração agora, Senhor, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos e irmãs da Como CP. Chegou a hora de nós louvarmos ao Senhor, mas antes eu trouxe uma reflexão que está no livro de Salmos, capítulo 9, verso 2, que diz: Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Aqui, meus irmãos, o salmista, ele expressa a alegria de estar em comunhão com Deus e de louvá-lo através da música. Então, vamos louvar conosco, adorar ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor nas palmas. Muita alegria.
queremos continuar te adorando e te engrandecendo. O nosso louvor seja recebido por ti, Pai, como um cheiro suave. Aleluia. E vamos dizer que Ele é grande. O nosso Deus, Ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo, a alegria de toda a Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos te agradecer, Pai, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Declare e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos te declarar, Pai, e céu. Vamos louvar ao Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
Tu és Senhor. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, como CP, como vocês estão? Bem, agora nós vamos para mais um momento de adoração ao Senhor, e que é o momento, né, dos dízimos e das ofertas, e eu trouxe uma reflexão aqui que está no livro de Provérbios, no capítulo 11, versos 24 e 25, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o melhor investimento que nós podemos fazer é no reino de Deus, não é verdade? E eu sempre digo que Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, né? Mas ele se agrada da nossa generosidade. Nesses versos de Provérbios, né, diz que o generoso prosperará. Mas essa prosperidade, meus irmãos, como recompensa, ela não é só sobre finanças, ela não é só sobre dinheiro, né? É sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, tá? E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é um tipo de coisa que nós da Como CP, nós não vamos te convencer, né? Quem convence é o Espírito Santo. Então, fique em paz em relação a isso, tá ok? Agora nós vamos escutar mais um louvor e irá aparecer o Pix e o QR Code para você ter a oportunidade de dizimar ou de ofertar. Agora vamos semear no reino de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. E tudo que tenho eu derramo aos seus pés. E não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior.
Aleluia. Agora vamos orar, meus irmãos. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade que tivemos aqui, Senhor, de te adorar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe as pessoas, Pai, que puderam ofertar e dizimar no teu reino, Senhor. Prospere a vida delas, Senhor, em todos os sentidos, em todas as áreas, Pai, sua casa, sua família. E as pessoas, Senhor, que não puderam ofertar, Senhor, abra portas, Senhor. Se estiverem desempregadas, abra porta de empregos, Pai. Se tiverem seus negócios próprios, que são autônomos, Senhor, abra portas, Senhor, conexões, dê ideias, Pai, em nome de Jesus, para que sua vida, Senhor, seja próspera, para que possam ser generosos também, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olá, como CP, comunidade amada, como é que vocês estão? Fala para mim. É uma honra poder estar aqui com vocês em mais um momento, onde nós vamos estar trazendo a palavra do Senhor, que Ele é o único digno de ser louvado, de ser engrandecido, Ele é maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Bem, a palavra que eu vou trazer hoje, eu vou pedir para que, enquanto você abre, está lá em 1 Reis, capítulo 21. Enquanto você abre, eu vou dando uma introdução para você que não me conhece. Eu sou a pastora Lu Furtado e para mim é uma honra estar aqui, tá bom? Bem, pessoal, numa época em que tudo parece negociável, tudo se resolve, né? As pessoas falam, nós que estamos no Brasil, de jeitinhos brasileiros, né? Tudo se resolve, né? E hoje em dia, inclusive os valores espirituais, né? E a figura de quem nós vamos falar hoje é de um homem chamado Nabote. Nabote, a figura do Nabote, ele se ergue como um monumento. Como assim, pastora Lu? Eu falo monumento, porque nos dias de hoje é um monumento de integridade e obediência. Em meio a tanta corrupção, o rei Acabe, que era o rei de Samaria na época, e a crueldade da sua esposa Jezabel, o Nabote ele se recusa a fazer um pedido, realizar um pedido do rei Acabe, que era a vinha dele, né? Uma herança de seus pais. E essa história ela está registrada em 1 Reis, capítulo 21. É um chamado profético aqui, nesse momento que nós vamos estar fazendo. Um chamado profético e uma resistência ética em tempos aonde nós estamos quase nos acostumando com a decadência moral, né, pessoal? Hoje em dia, o certo está ficando errado e o errado está ficando certo, não é verdade? Então, é muito difícil no mundo de hoje, muito difícil. E aí, imagina, irmãos, um agricultor sendo pressionado por um rei poderoso. Então, esse era o cenário de Nabote. Nabote era um agricultor. Mas, enquanto Acabe desejava a vinha do Nabote, o Nabote preservava um legado. Sabe que hoje em dia as pessoas elas estão vivendo num mundo onde a ansiedade é o que domina. As pessoas estão tendo dificuldade de se permanecer íntegros nos dias de hoje. Então, essa palavra é uma palavra
para que nós venhamos repensar as nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos ser e agir. Nos dias de hoje, nós somos definidos pelas nossas escolhas. Nós somos definidos por aqueles tipos de posicionamento diferenciados do mundo. Vivemos num mundo onde tudo é comum, mas não é normal. Porque hoje em dia o que é normal não é comum. E nós que andamos de acordo com a contramão do mundo, devemos fazer reverberar aquilo que é normal, não aquilo que é comum. Hoje em dia é comum você viver no erro, mas não é o normal. O normal é você ser diferenciado. O normal é você viver uma vida aonde Deus venha a ser através de você. A resposta da presença de Deus, o homem hoje em dia ele procura muita presença de Deus, mas ele esquece que a presença de Deus ele se manifesta no outro. E hoje em dia as pessoas estão atropelando o outro como se não houvesse amanhã, como se Deus não estivesse vendo. E você vai ver aqui nessa palavra que assim como o mundo age, o rei Acabe agiu e Deus o viu. Deus olhou a postura dele. E ainda que a resposta com relação à vida de Nabote não tenha sido a qual nós gostaríamos que fosse, Deus sabe o que é melhor para nós. Eu quero te convidar, como sempre, eu quero te pedir aí a tua mão, quero te pedir a oportunidade de trilhar comigo nesse momento para que nós venhamos nos encontrar e irmos juntos ao entendimento daquilo que o Senhor quer trazer para nós mediante essa palavra. Amém? Se eu fosse dar um título para essa palavra hoje, eu daria assim: A Vinha de Nabote, o preço da fidelidade. Ok, irmãos? E a proposta dessa palavra é exatamente a história de Nabote que revela a fidelidade a Deus e muitas das vezes custa caro, tá, irmãos? A fidelidade a Deus custa muito caro, não é para qualquer um, não. Mas essa escolha sempre vai glorificar o Senhor e denuncia a corrupção do poder humano. Amém? Vamos ler a palavra, eu acredito que você já deve ter achado. Vamos ler. Depois disto, eu estou lendo na versão NAA, tá, irmãos? É a linguagem atualizada, tá bom? Almeida. Depois disto, versículo 1. Aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, o rei de Samaria, em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dá-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio, e em troca eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Vai guardando aí, tá? Nem tudo, irmãos, o dinheiro paga, tá bom? Então, Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. E deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem?
por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu, é porque eu falei com Nabote, mimizento, criancinha, falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir darei outra em troca. Porém ele disse, não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse, bebezinho, você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote de Jezreelita. E Jezabel ordena a morte de Nabote. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e a enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte, anuncie um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo, você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejam para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita. Não quis dar a você por dinheiro, e porque Nabote não estava mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Elias ameaça Acabe e Jezabel. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo, levante-se, vá encontrar com Acabe, o rei de Israel, que mora em Samaria, e eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi tomar posse dela. Fale com ele, dizendo, assim diz o Senhor, você matou, e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte, assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias, então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu, achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei sua posteridade e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Falei com a sua casa, mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo, você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Comunidade amada, a vinha era inegociável. A fidelidade de Deus, ela exige firmeza
diante das propostas mais vantajosas do mundo. No versículo 2, né, foi tido o pedido do rei. Acabe, ele desejava a vinha porque ela era conveniente, um simples capricho. O mundo sempre buscará nos crentes aquilo que lhes é conveniente, mesmo que isso custe princípios. Entenda bem, há uma grande diferença em dizer que é da igreja, em dizer que serve a Deus e os princípios. Os teus princípios diz que você é o quê? Diz que você serve a quem? Nem toda proposta, irmãos, que parece vantajosa deve ser aceita se ela contradiz valores eternos. Imagine lá assim como foi Daniel na Babilônia. Nabote poderia ter se adaptado. Ele poderia ter dado lá a vinha lá para o rei. Mas quem teme a Deus não faz concessões ao mundo. Nabote preferiu a herança. Ele não abriu mão, ainda que isso custasse a morte dele. E aí você pode falar assim, mas pastora, que injustiça. Se ele fez tudo certo, por que ele morreu? Quero dizer para você, tudo na vida tem um momento e uma hora. Se você vive em Cristo, se você vive com a tua vida no altar de Deus, a tua vida ela tem um controle, o teu controle da tua vida está nas mãos do Senhor. Não tem por onde você fugir. Então, se Nabote morreu, é porque já a missão dele foi cumprida. Tá certo? Então, não pense assim, não, foi uma derrota ele ter morrido. Não pense isso não, tá? Porque tem muita gente aí que não morre porque tem que pagar o que fez. Então, não pense para você que morte é castigo, não. Não no caso de Nabote, tá bom? A missão dele era outra e já havia se cumprido. Então, Nabote não foi derrotado, ok? Então, irmãos, Daniel na Babilônia, o Nabote poderia ter se adaptado, mas quem teme a Deus, não adianta, não faz aliança com o mundo. Você tem algo que Deus lhe deu e que o mundo quer tomar? O mundo, ele quer a sua vinha. Eu vou repetir. O mundo, ele quer a sua vinha. O mundo, ele quer a sua herança. O mundo, ele quer aquilo que você mais valoriza. O mundo, ele quer isso. Mas sabe o que Deus quer? Deus quer a sua permanência, Deus quer a sua fidelidade. Deus quer a sua fidelidade. E aí, ele está podendo contar com a tua fidelidade hoje? Como é que está a tua fidelidade com o Senhor? Mas o que acontece no versículo 3? Nabote, ele recusa. Ele recusa. Nabote, ele invoca a lei. Ele estava respaldado na lei. Entendeu? Guarda-me o Senhor de te dar a herança dos meus pais. Ele estava respaldado na lei. Mas a Jezabel inventou. E o Acabe apoiou a mentira dela. Então, ele não fala por capricho, mas por convicção bíblica, que está lá em Levítico 25, 23, a lei de herança dos pais. E aí, quando a Bíblia é o teu fundamento, as tuas decisões elas ganham força e firmeza. Então, você precisa estar baseado em Deus e nas coisas dele. Você quer ter vitória na sua vida? Um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria, não se corrompa. Se agarre com o Senhor, porque ele é fiel. Um cristão recusa suborno no trabalho por fidelidade à palavra. Sabia disso? Que, às vezes, o cristão ele é colocado à prova. Só que se ele serve mesmo a Deus,
ele não vai entristecer o Espírito Santo, ele não vai trocar a glória de Deus com um prato de lentilha nunca. Então, meus queridos irmãos, as suas decisões, elas refletem os princípios ou pressões? Você é seguido por princípios ou pelas pressões? Fala para mim. Coloca aqui nos comentários do YouTube. Fala para mim. A herança dos pais é sagrada demais para ser vendida por moedas do rei. É desse jeito. A integridade como testemunho. A negativa de Nabote se torna uma denúncia contra um sistema corrupto. A obediência à palavra de Deus, muitas das vezes, confronta com os interesses do mundo. Agora, a sua fidelidade e a minha fidelidade pode incomodar quem prefere as trevas, sabia disso? Que por você escolher as coisas de Deus, você já é perseguido? É só seguir. Tem pessoas que falam assim, nossa, quando eu não era da igreja, quando eu não servia a Deus, a minha vida era uma. Comecei a servir a Deus, nosso negócio começa a apertar. É porque as coisas acontecem porque você vai... É no momento da aflição que você vai mostrar aí o que é que brota de você. Se você realmente se converteu, se você realmente é convicto, ou se você vai voltar para o Egito, vai voltar lá a comer as iguarias, se você vai voltar à vida que você era, a vida que você vivia, essa vida mais ou menos, a vida mediana que você vivia antes de Deus na sua vida. É simples assim. E aí, meus amados irmãos, como luz em um cômodo escuro, o crente expõe o pecado apenas por estar presente. Você não precisa falar nada. Tem uma passagem que fala do Gadareno, vou pregar indo disso para vocês contar essa história, que ele vivia num sepulcro, ele vivia em cemitério, sabe? Ele estava endemoniado durante muito tempo, ninguém conseguia repreender esse demônio na vida dele. Jesus foi lá só por causa dele. Jesus só chegou caladinho, ele já falou, olha, me deixa para os porcos, o que tenho eu contigo, e aí ele já sabe de uma coisa, quando você está com Deus, você não precisa falar nada, só precisa ser. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo o contrário, é muito blá, blá, blá. É muito blá, blá, blá e pouca vida com Deus, está igual político. É muito blá, blá, blá querendo convencer. Você não vai convencer com a tua fala, você vai convencer com a tua postura, com o teu exemplo. Nabote poderia olha, humanamente, ele estava totalmente respaldado em ter medo do rei. Mas ele não se dobrou. Ele não abriu mão da vinha, ele não abriu mão da herança dele. Entenda, pessoal, não era sobre a vinha. Não era sobre a vinha. Era sobre a escolha. Era sobre a fidelidade. Simples assim, não era sobre a vinha. Tanto que ele morreu e o Acabe foi lá. Mas ele morreu. Mas ele não abriu mão da herança. Fala para mim. Fala para mim aí. Como é que você está hoje? Você abre mão por qualquer coisa? Como é que estão seus comportamentos? Como é que estão suas posturas? Difícil isso, porque irmãos, eu prego isso para mim todo santo dia. Tem que me converter todo santo dia. Quem está ao seu redor se sente confrontado ou confortável? A luz não pede desculpa por brilhar. Aquela pessoa que xinga, ela xinga normalmente na tua frente ou ela fala assim, não, posso falar não que fulana tá aí. Fala aí para mim. Fala aqui nos comentários. E aí a corrupção que mata, 1 Reis, lá 21, do 4 ao 16, vai dizer isso, né? E aí, irmãos, aonde não há o temor de Deus, reina a manipulação, a injustiça e a violência. Aonde não é o temor de Deus. Por quê?
Em Acabe não havia o temor, em Jezabel muito menos. E aí no versículo 4 vai falar sobre a fraqueza do mimizento, do chorão, do Acabe, do moleque, do menininho, do garotinho. Então, o rei se deita deprimido por não conseguir o que ele quer, cheio de manhinha. É menina, é moleque. O coração dominado pela cobiça é insaciável e infantil. É isso que a cobiça faz, porque tem que ser o que você quer. Fala aí para mim, fala aí para mim. Você está querendo ser Deus de Deus, né? Fala para mim. Você está querendo ocupar o lugar de Deus na tua vida? Fala. Não, tá bom, já sei. Você já está fazendo isso, né? Eu sabia. Você está ocupando o lugar de Deus na tua vida, né? Você está querendo que Deus te sirva, né? Não precisa falar isso, não. Mas Deus te encontrou hoje aqui. O coração dominado pela cobiça é insaciável e infantil. O pecado da cobiça leva à insatisfação constante, tá, irmãos? A criança que faz birra por não ganhar o brinquedo. Você já viu isso? O que tem te deixado amargurado quando você não consegue o que você quer? A cobiça, irmãos, rouba a alegria, mesmo de um rei. E aí no versículo 5 ao 10 você vai ver a astúcia de Jezabel. Olha o que ela fez. O Nabote estava dentro da lei. Ela teve que deturpar de alguma forma para que encontrasse uma forma de matá-lo. E aí ela arquiteta um plano para eliminar ele com aparência de legalidade. Qual foi? E contra Deus e contra o rei. Não querem nem saber. Porque a vinha ela não podia falar claramente que ela queria. Então ela teve que mentir para tirar o Nabote da jogada para dar para o marido que ele queria. O pecado, irmãos, ele se disfarça com aparência de justiça para parecer aceitável. Você já viu aquela ilustração que fala da mentira que se veste com a roupa da verdade? A mentira está num lago, é mais ou menos assim, tá, irmãos? A justiça está num lago, aí a verdade fala assim, aí a mentira fala assim, vem, a água está uma delícia. Ela, não vou não, porque a mentira sabia que a verdade fica querendo roubar a roupa dela. Não vou não. Aí ele falou assim, ué, se você for, não vai ter problema nenhum, que eu estou aqui. Parece que é assim, tá, irmãos? É mais ou menos isso. Quando a verdade entra na água, a mentira sai, se veste com a roupa da verdade e vai embora. Então, o que mais acontece é isso. A mentira que se veste com a roupa da verdade. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que parece certo, mas tem motivações erradas. Pede a Deus isso para te mostrar. E aí, como uma maçã envenenada, bonita por fora e morta por dentro. Você julga os seus atos pela aparência ou pela essência? Eita, isso é forte, né? Quando o pecado veste toga, a justiça morre no tribunal da aparência. E aí, do versículo 11 ao 16, vai falar do assassinato de Nabote. O Nabote, ele é apedrejado injustamente. A injustiça triunfa temporariamente, mas jamais eternamente. Mesmo quando parece que o mal venceu, Deus não está em silêncio. Coloque isso no seu coração. Eu vou repetir essa frase. Mesmo quando parece que o mal venceu, Deus não está em silêncio. A cruz de Cristo, irmãos, foi um julgamento injusto que preparava para a ressurreição. Você já sofreu por fazer o que é certo? O sangue da justiça clama mais alto do que os gritos da multidão. Saibam disso. E aí, do versículo 17 ao 29, vai falar sobre um julgamento inevitável. Por quê?
porque eles estavam focando, né, nas coisas de Nabote, mas Deus viu. Deus viu, não adianta. De Deus você não esconde nada. Deus, ele vê tudo. Então, Deus jamais ignora a injustiça. O seu juízo é certo e justo. E é a palavra profética, no versículo 17 ao 19. Deus envia quem? Elias. Deus levantou o profeta para ir lá denunciar o pecado de Acabe. O Senhor levanta, irmãos, profetas para confrontar quem é poderoso. Ele levanta quem ele quer. Nada fica impune, irmãos. Ainda que você não veja, nada fica impune. Toda voz que se cala diante da injustiça está em aliança com a impiedade. Como Natã diante de Davi, Elias não se omitiu, ele foi em cima de Acabe. E aí eu te falo, você tem sido voz profética ou você tem se calado diante das injustiças? O silêncio do justo é o grito que o ímpio precisa para continuar. O justo fica quieto, o ímpio segue adiante. E aí do versículo 19 ao 24, Deus ele declara a condenação da casa de Acabe e de Jezabel. O juízo de Deus, irmãos, pode demorar, mas nunca vai falhar. Nunca. O pecado pode ser encoberto até por um tempo, mas jamais esquecido por Deus. Como uma carta pelo correio, ela pode demorar, mas ela vai chegar. Você tem vivido como se Deus não te visse? Fala para mim. Quando Deus fala, nem o trono mais alto pode escapar do chão do juízo. O versículo 27 ao versículo 29, né? É um arrependimento tardio de Acabe, porque ele já fez a injustiça contra Nabote. Acabe se humilha diante de Deus e Deus adia juízo, mas o juízo já está determinado. A misericórdia de Deus é tão real, irmãos, quanto a justiça. Nunca é tarde para se arrepender, mas nem sempre se escapará das consequências. Um criminoso, ele pode até se arrepender na prisão, mas a pena permanece. Não é assim que acontece? Você está esperando o juízo para então se arrepender? A misericórdia de Deus pode atrasar a sentença, mas não cancela a verdade. Concluindo essa palavra, irmãos, a história de Nabote não é apenas sobre uma vinha, foi o que eu falei, né? Mas sobre uma fidelidade. É sobre a corrupção e a justiça divina. Nabote morreu, mas sua integridade vive. Você consegue entender o legado? Toda vez que nós vemos a história de Nabote, toda vez que você ouvir falar de Nabote, se você colocar na rede social, se você dar um Google assim, quem foi Nabote? Até a IA vai te responder quem foi Nabote. Mas ela também vai te responder quem foi Acabe. E Acabe e Jezabel, eles são lembrados na Bíblia como símbolos de líderes iníquos que não respeitaram as leis de Deus, segundo a Igreja de Jesus Cristo. Então, Acabe, ele reinava, mas a sua memória apodrece. Deus ainda busca homens e mulheres como Nabote, que preferem morrer fiéis a viver vendidos. Qual tem sido o teu legado? Fala aí para mim. O de Nabote, que não se dobrou. Até hoje, se você colocar quem foi Nabote, tem o legado de Nabote, mas também tem o legado de Acabe e de Jezabel. Você tem uma vinha que precisa proteger? Um legado que não pode ser vendido? Um preço a pagar por seguir a Cristo? Seja como Nabote, firme, fiel e fiel até o fim. A fidelidade, irmãos, pode custar caro, mas a infidelidade custa a eternidade. E aí, terminando essa palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Meu querido amigo, minha querida amiga, você ouviu sobre Nabote,
nesse dia, um homem simples, mas corajoso, que preferiu perder a vida a perder a sua herança. Mas há uma herança ainda maior preparada para você, que é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Você pode estar se sentindo sem valor, como uma simples vinha, sem importância. Mas Jesus deixou o céu, sofreu injustamente e morreu na cruz por você. Ele viu o valor onde o mundo vê apenas terra. Ele morreu para que você viva. E hoje ele te chama. Filho, dá-me o teu coração, o Senhor falou hoje para você. Filho, dá-me o teu coração. Você quer entregar a sua vida a esse Jesus que não só comprou uma vinha, mas entregou a vida para te resgatar? Quero te convidar para você fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Como Nabote, eu quero valorizar aquilo que vem de ti. Hoje eu te recebo como Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Jesus não quer a sua vinha, irmãos. Ele quer o seu coração. Eu quero falar mais uma palavrinha para você, que um dia foi como Nabote, zeloso pela herança do Senhor, mas foi ferido pelas injustiças da vida. Talvez você tenha se calado, se retirado, ou até se deixado vencer pela pressão do mundo, mas hoje o Senhor te diz. O Senhor diz hoje, ele falou hoje para você, torna para mim, ó filho de Israel, diz o Senhor, porque contigo me disposei. Acabe parece ter vencido Nabote, mas quem venceu de verdade foi o céu. Deus não esqueceu da injustiça feita ao fiel. E também não esqueceu de você, meu amigo, minha amiga. O sangue de Jesus é suficiente para restaurar a sua alma, curar a sua vergonha e recomeçar a sua história. Volte hoje. Deus quer restaurar a vinha do seu coração, regar o seu espírito e fazer florescer uma nova estação. Ore comigo com sinceridade. Se você quer fazer esse retorno para a casa do Pai, para a presença de Deus, ore comigo. Senhor, eu me afastei, mas não quero mais viver longe de ti. Então eu volto arrependido. Me lava com teu sangue, me dá nova chance e restaura minha comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. A vinha que secou no afastamento para florescer outra vez, mas só que agora, na presença do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar trazendo essa palavra nesse dia para você. Que Deus venha te abençoar. Deus é contigo, tá? Um beijo no seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. E agora eu queria estar chamando aqui a pastora Margarete para nós estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor. Um forte abraço. Olá, como CP, que pregação maravilhosa, né? Meu Deus. Isso também fala de caráter, da falha de caráter, né? Que Jezabel tinha e que Acabe tinha. Mas o caráter de Nabote, não foi só ele que foi apedrejado, não, foi ele e os 2 filhos foram apedrejados.
Então, assim, o que faz a cobiça, né? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, você que ama o Senhor Jesus, né? Ele te deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você. E quando ele derramou o sangue dele na cruz, ele te deu vida, ele te encheu de vida. Ele te deu uma nova oportunidade de mudança na sua vida. Então é necessário que você lembre-se disso, nunca esqueça. Por isso que nós não é comemorando, mas nós lembramos da ceia do Senhor. Aí tem o pão, tem o vinho. O vinho é o sangue dele. Quando nós sorvemos aquele vinho, ele está trazendo vida para dentro da gente. Está trazendo cura, libertação. E lembrando que ele fez por nós. Né? Então, aqui tem um pãozinho, um biscoitinho, mas que ele lembra o corpo de Cristo. Não é? Em 1 Coríntios 11, 23, NAA, fala exatamente isso. Porque eu recebi do Senhor e também lhes entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, irmãos, que esse pedaço de biscoito que representa o corpo de Cristo possa nos abençoar, possa lembrar do Senhor, e que ao comermos, que esse pão faça o milagre de Jesus na nossa vida, a vida que ele deu por nós, que esse pão possa trazer. Senhor, abençoa, Senhor Deus, esse pão no dia de hoje, Pai, que representa o teu corpo, Senhor, que ele possa trazer vida, possa trazer libertação, possa trazer cura para a nossa vida, Senhor, possa mudar o nosso destino, Pai. Nós te amamos, te adoramos, te louvamos no sangue de Jesus. Vamos comê-lo, Pai, em nome de Jesus. No versículo 25 fala: do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A morte do Senhor é para ser lembrada, né? Mas Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse vinho representa o sangue dele, que vai trazer vida para nós, para dentro da nossa vida. A vida de Cristo, aquela que ele deu, que ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então vamos beber. Que o Senhor abençoe esse cálice de vinho, que é um suco, e que nos traga vida para nosso corpo, para o nosso coração, para a nossa mente. A vida de Cristo. E vamos lembrar disso até que ele volte. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento de comunhão, por esse momento que nós lembramos, Senhor Deus, o que tu fez por nós, Pai. E que na noite, Senhor Deus, que tu foi morto, na noite que tu foi preso, Senhor Deus, tu partiu, Senhor, o pão e o vinho com os discípulos, e para que ele fizesse isso em memória. Já se passaram mais de 2000 anos, Senhor. E nós estamos aqui lembrando o que tu fez por nós.
porque nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos fazer parte contigo, queremos caminhar contigo, assim como Deus nos criou para ser um com Ele. E tu nos resgatou, Senhor. Queremos ser um contigo, Pai. Queremos ser um contigo, meu Jesus. E que o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê uma semana maravilhosa. Que o Espírito Santo esteja sempre conosco, nos abençoando, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Comum CP, glória a Deus por esse culto de adoração ao Altíssimo, louvores abençoado, devocional abençoada, uma ceia maravilhosa, que você faça parte dessa aliança também com o Senhor. E essa palavra que a pastora Lu trouxe, essa linda mulher, minha esposa, amada, forte isso, né, querido? Nabote, um exemplo de integridade e fidelidade. Você é regido por princípios ou por pressão? A fidelidade ela pode custar caro. E custou caro para Nabote, mas custou muito mais caro foi a infidelidade de Acabe e de Jezabel, que custou a perdição eterna para eles. Então, queridos, hoje, o dia de hoje, está cada vez mais difícil a gente agradar os homens e agradar a Deus ao mesmo tempo. Que o nosso objetivo seja sempre privilegiar a conduta com Deus, agradar a Deus e não aos homens. Porque se nós agradamos a Deus, com certeza nós estamos em maioria, porque os céus estão ao nosso favor. E nesse momento eu gostaria de abençoar a sua vida com a bênção apostólica e a bênção arâmica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com a amada comunidade cristã Paráclitos e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. Amém e amém.